A paz do Senhor, família preciosa. Glória a Deus por mais um devocional com Deus. Hoje continuamos nossa caminhada pela série especial de agosto. Do esfriamento ao avivamento. No primeiro dia, falamos sobre o fogo que começou a se apagar. Olhamos para a igreja de Éfeso. Uma igreja que continuava trabalhando, mas havia abandonado o primeiro amor. Depois aprendemos que não basta reconhecer que a chama diminuiu. É preciso voltar. E ontem demos o segundo passo. Reconstruindo o altar. Olhamos para Elias no Monte Carmelo. O altar estava em ruínas. Mas Elias o reparou. E depois que o altar foi restaurado, o fogo do Senhor caiu. Hoje vamos dar mais um passo. Porque existe algo que acontece quando o fogo de Deus chega. O fogo não apenas aquece. O fogo também purifica. E para entender isso, vamos voltar para uma experiência extraordinária do profeta Isaías. Isaías capítulo 6 versículos 1 ao 4. Vamos ler o que diz a palavra na versão NVI. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um com 6 asas. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Vamos entender um pouco o texto. Isaías entra no templo. Mas naquele dia ele não encontra apenas uma reunião religiosa. Ele tem uma experiência com a presença de Deus. Ele vê o Senhor assentado no trono. E os serafins proclamam: Santo, Santo, Santo asterisco asterisco. Observe que eles não estão exaltando o poder de Deus primeiro, nem falando sobre sua riqueza, nem sobre suas bênçãos. Eles estão declarando sua santidade. Porque quando realmente entramos na presença de Deus, começamos a enxergar quem Ele é. E quando enxergamos quem Deus é, também começamos a enxergar quem nós somos. É exatamente isso que acontece com Isaías. Isaías capítulo 6 versículo 5. Vamos ler o que diz a palavra na versão NVI. Então gritei: ai de mim! Estou perdido! Pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Veja a mudança. Antes de ver o Senhor, Isaías estava olhando para o ambiente. Mas quando contempla a santidade de Deus, ele olha para si mesmo e reconhece: sou um homem de lábios impuros. Vejamos algo profundo. A verdadeira presença de Deus revela aquilo que precisa ser transformado em nós. Quando o fogo de Deus começa a agir, ele não vem apenas para produzir uma sensação. Ele vem para revelar. Ele vem para tratar. Ele vem para purificar. Por isso existem pessoas que pedem: Senhor, manifesta a tua presença. Mas precisamos entender: a presença de Deus não serve apenas para nos fazer sentir bem. Às vezes ela vai tocar exatamente naquela área que estamos tentando esconder. Vai revelar aquilo que precisa morrer. Vai mostrar aquilo que precisa ser abandonado. Vai confrontar aquilo que precisa ser corrigido. Porque Deus não quer apenas nos emocionar. Ele quer nos transformar. Agora observe o que acontece com Isaías. Ele reconhece seu pecado. E então aparece um serafim com uma brasa viva. Isaías capítulo 6 versículo 6 ao 7. Vamos ler o que diz a palavra na versão NVI. Então um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios, por isso, a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Que cena poderosa! A brasa veio do altar e tocou exatamente a área que Isaías havia reconhecido como impura. Seus lábios. Ele havia dito: tenho lábios impuros. E Deus toca justamente nos lábios.
Vejamos algo profundo. Deus sabe exatamente onde precisa tocar em nossa vida. Nós podemos esconder das pessoas. Podemos esconder da família. Podemos até tentar esconder de nós mesmos. Mas Deus conhece o coração. Ele sabe onde está a ferida. Ele sabe onde está o pecado. Ele sabe onde está a fraqueza. E quando o fogo de Deus chega, Ele toca exatamente naquele lugar. Talvez você esteja pedindo: Senhor, aviva-me. E Deus esteja dizendo: eu quero primeiro purificar você. Talvez exista algo que precisa ser retirado. Um hábito. Uma atitude. Uma palavra. Um relacionamento. Um ressentimento. Uma vaidade. Um pecado escondido. Uma área que você sabe que precisa entregar. O fogo de Deus não vem para destruir você. Ele vem para purificar você. Agora observe uma coisa maravilhosa. Isaías não ficou apenas consciente do seu pecado. Ele foi purificado. O serafim declara: a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Isso é graça. Isaías reconhece. Deus purifica. E então algo muda completamente. Antes, Isaías dizia: ai de mim! Depois da purificação, ele consegue ouvir a voz de Deus. Isaías capítulo 6 versículo 8. Vamos ler o que diz a palavra na versão NVI. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui. Envia-me. Olha a transformação. Primeiro, Isaías reconhece. Depois, Isaías é purificado. E então, Isaías é enviado. Vejamos algo profundo. Deus não quer apenas purificar você para que você se sinta melhor. Ele quer purificar você para que possa usar sua vida. O fogo que purifica também prepara para o propósito. É por isso que não podemos separar avivamento de santidade. Não existe verdadeiro avivamento onde o pecado é tratado como algo normal. Não existe fogo espiritual verdadeiro sem transformação de vida. Não adianta levantar as mãos no culto. Se durante a semana continuamos deliberadamente vivendo longe da vontade de Deus. Não adianta falar sobre poder. Se não queremos viver em santidade. Não adianta pedir: Senhor, usa-me. Se não estamos dispostos a dizer: Senhor, limpa-me primeiro. E isso nos leva diretamente para Jesus. Por que nós não conseguimos purificar nossa própria vida apenas com esforço humano? Precisamos da obra de Cristo. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A cruz não apenas nos perdoa. Ela nos chama para uma nova vida. E o Espírito Santo continua trabalhando em nós, produzindo santificação, transformando nosso caráter e nos tornando cada vez mais semelhantes a Cristo. Olha o centro da mensagem. O fogo que vem de Deus não apenas faz barulho, ele deixa marcas de transformação. Quando o verdadeiro avivamento chega, o pecado começa a incomodar. A oração volta a ser prioridade. A palavra volta a alimentar. A santidade volta a ser desejada. As almas voltam a importar. A presença de Deus volta a ser o maior tesouro. Talvez hoje você esteja pedindo que Deus use sua vida. Mas antes de perguntar: Senhor, onde posso trabalhar? Pergunte: Senhor, o que precisa ser purificado em mim? Talvez você esteja pedindo: Senhor, aumenta a minha unção. E Deus esteja dizendo: primeiro vou tratar seu caráter. Talvez esteja pedindo: Senhor, me dê uma plataforma. E Deus esteja dizendo: primeiro vou preparar o seu coração. Por que Deus não está interessado apenas no que fazemos? Ele está interessado em quem estamos nos tornando. E eu te digo algo da parte de Deus. Não tenha medo do processo de purificação. Não fuja quando o Espírito Santo confrontar uma área da sua vida.
Não endureça o coração quando Deus mostrar aquilo que precisa mudar. Permita que a brasa toque. Permita que Deus trate. Permita que Ele limpe. Porque aquilo que Deus remove não fará falta no propósito que Ele tem para você. E eu profetizo sobre a sua vida que o Senhor está levando você para um nível mais profundo de santidade. Que Ele está removendo aquilo que estava impedindo seu crescimento. Que velhos hábitos serão quebrados. Que feridas serão tratadas. Que sua vida espiritual será renovada. E que o fogo que Deus colocar sobre sua vida não será apenas uma experiência de um culto. Será uma transformação que continuará acontecendo todos os dias. Receba isso. Não peça apenas: Senhor, manda fogo. Diga também: Senhor, se for necessário, toca naquilo que precisa ser purificado em mim. Porque depois que o altar é reconstruído, Deus começa a trabalhar sobre aquilo que foi colocado nele. E quando o fogo toca, Ele transforma. Amanhã continuaremos nossa caminhada. E depois de reconhecer o esfriamento, depois de reconstruir o altar, depois de permitir que Deus purifique, vamos chegar ao próximo passo: o fogo que desce do céu. Porque existe uma diferença entre fabricar uma emoção e experimentar uma manifestação verdadeira da presença de Deus. E é isso que vamos continuar buscando. Não apenas um culto emocionante, mas uma vida transformada pelo Espírito Santo. Deus te abençoe. E seguimos firmes em mais um devocional com Deus.